Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les siga bendiciendo en esta mañana de jueves, amén, día 2 de julio. Ya pasamos de la mitad del año y vemos que todavía mucha cosa está aún por se explicar, ¿verdad? Muchas otras cosas más están ahí por entender. En fin, estamos todos en la expectativa de lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Amén. Pero cuando las cosas vienen de parte de Dios, nosotros tenemos una seguridad, que es saber que todo lo bueno, todo lo don perfecto, ¿verdad? Viene de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, no tenemos así razones para preocuparnos, ¿verdad? Para ocupar nuestra mente con un sufrimiento anticipado, porque eso es la preocupación, ¿verdad? Las personas se preocupan anticipadamente por algo que piensan que puede suceder, ¿eh? Situaciones que pasan en la mente, pensamientos negativos que muchas veces tenemos, creyendo, projetamos coisas em nossas mentes, que vai suceder isso, que vai passar aquilo, e nos preocupamos e nos estressamos e enfermamos nossa cabeça, verdade? Isso se refleja em nosso corpo, em nosso diário vivir, todo isso vem por essas situações. Isso se diz incertidumbre também, amém? Então, por essa razão, o Senhor nos manda orar. Também por esta razão, o Senhor disse que devemos estar orando sempre, em todo momento, em todo lugar, para evitar essas situações também, amém? Por essa razão, nesta manhã, estamos conectados uma vez mais. Temos muitas pessoas já, sabemos que estão aí assistindo, muitos não dão el aire de sua graça, não escrevem nada, não dão um saludo, nada, pero sabemos que estão conectados, porque mais tarde a gente se dá conta, amém? Como eu havia dito, hermanos, esse martes é a última vez que oramos, eu les pedi algo e quero reiterar esse pedido, amém? Quando você tenha seu pedido atendido, tome o cuidado de hacer-nos saber, amém? Já seja a minha persona ou a quem mais esteja orando por você. Que alguém se dê conta que você um dia pediu oração por uma determinada situação e Deus te atendeu. Deus escutou a oração sua ou de alguém mais que orava por você e a solução se apresentou, a sanidade chegou à tua vida, a provisão chegou à tua casa, enfim, o perigo se foi. Por quê, irmãos? Em primeiro lugar, para que não sigamos orando por algo que já Deus respondeu. Amém? Esse é o primeiro lugar. Às vezes estamos orando por um pedido de 6 meses, 1 ano, não sei quanto tempo, e já Deus alcançou aquela pessoa. Nós outros vemos muito isso na igreja. As pessoas, às vezes, em situação de desespero, de desesperação, se vão às igrejas pedir ajuda, verdade, por alguma situação que estão vivendo, e nunca mais se escuta saber dessas pessoas. Ao rato, uno escuta aí, la encontra em algum lugar e se dá conta que aquele problema já não existe mais. Pelas irmãs seguem aí com o círculo de oração, com o cadernito de oração, com a canasta de oração, orando por aquele, orando e clamando por aquele, e a pessoa nunca regressou para dizer que já Deus havia atendido. A história de los 10 leprosos na Bíblia está muito clara isso. Um solo de los 10 regressou a Jesus para agradecer-lhe o milagre alcançado. Os demais, não se sabe o que passou com eles. Então, vamos tratar de actuar desta maneira, amém? Caso Deus te estenda sua mão para bendecir tu vida, você busca a forma, assim como has escrito fazendo pedidos de oração, escreva também dizendo: pastor, já Deus me alcançou, já Deus me ha bendecido, já não é necessário orar por isto, quizá ore por outra coisa, pero já isso Deus ha solucionado, amém? Glória a Deus. Segundo lugar, para dar-lhe glória e honra a nosso Senhor Jesucristo, amém? Para agradecer-lhe a Ele e lá hacemos publicamente por tudo que o Senhor vem fazendo. E também, claro, para fortalecer a outros que estão aí, débiles em na fé, não crendo já em mais nada. Então, se de pronto escutam que Deus atendeu a oração de alguém, essa pessoa pode armar-se de fé e começar a crer uma vez mais e ser fortalecida para passar por o problema que está passando, até que Deus
haga o milagre. Amém? Isso é muito importante. Hoje temos muitos pedidos, eu quero ter uma meditação. Porque não é solamente orar, verdade? É orar a palavra, amém? Orar por la palavra, através de la palavra, fundamentado em la palavra. Temos muitos irmãos pedindo oração por situações de enfermidade, é algo tremendo, terrível nesse tempo. Muitos líderes, pastores em outras nações, vamos depois aqui ler aqui e orar. E eu quero pedir aos irmãos que estão aí conectados, que também se unam a nós outros, amém? Nesse momento de oração, ok? Quizá você está aí em sua casa, em um abrigo, em escondite de tu casa, não tem situação de enfermidade em tu hogar, verdade? Não tem o Covid-19 golpeando tu família, pero eu recebo aqui, irmãos, em la rede de oração, muitos pedidos, incluso de pastores, de famílias de pastores com Covid-19, aqui em Brasil, em Bolívia, em Argentina, em muitos lugares. Vamos orar depois aqui, para que nós outros entendamos o que está sucedendo aí fora. Quizá em nossa casa estamos protegidos, estamos guardados, pero há quienes estão aí, verdade, sendo assolados por esse problema. Quando uno não vê o problema na casa de uno não tem mais ou menos a dimensão do problema, verdade? Pero essas pessoas estão vivendo na pura carne o que está sucedendo, amém? E devemos cobri-los de oração, amém? Se você tem sua Bíblia aí, quer acompanhar-me na leitura da palavra, abra sua Bíblia aí no livro de Hechos, capítulo 28, amém? Hechos, capítulo 28, não vou estender-me muito, pero quero meditar em algo. Vemos o apóstolo Paulo em uma embarcação, viajando hacia Roma, onde iba apresentar sua defesa, verdade? Delante de César. Enfim, sabemos toda a situação que passa aí, todo o que passou nesse viagem, naufrágio, tempestades e um sinfim de problemas enfrentou ele, pero por la palavra que Deus lhe pôs em sua boca, nenhum se perdeu, nenhum soldado se perdeu, nenhum de los prisioneiros que estavam aí se perderam. Lo único que sofreu dano foi a embarcação, amém? A nave sofreu dano, pero os que estavam aí seguiram aún em meio à tempestade, seguiram firmes até chegar à isla de Malta, amém? É uma isla que está aí, é parte do continente europeu hoje em dia, né? Está entre o continente europeu, aí por Sicília, e o norte de África. Hoje, Malta, que era uma isla, não, todavia é uma isla, verdade? Era um sítio, um lugar muito assolado por invasões. Malta... Ui, isso é hora de alguém chamar. Amém, amém. Perdão, irmãos, entrou uma chamada aí, se me ouvidou, silenciar o telefone, bem? Pero estamos, me perdonem. Então, Malta estava sendo, era um lugar que era muito disputado. Aí viveram os fenícios, que eram expertos em navegação, verdade? Depois os romanos dominaram Malta, enfim, muitas nações aí, incluso França, Inglaterra em seu tempo. Malta passou por muitas manos, verdade, por muitos governos. Pero hoje em dia, a partir de 1974, Malta se converteu em um país, um governo próprio, verdade, um país, uma nação, incluso está vinculada à Europa, é parte da ONU, enfim, é uma nação hoje em dia, também. Pero nesse entonces, penso que nesse entonces todavia estava bajo o governo do Império Romano. E diz a palavra aqui, irmãos, que capítulo 28, disse que essa embarcação aportou em Malta. O versículo 1 disse: estando já a salvo, supimos que a isla se chamava Malta.
E os naturales nos trataram com não pouca humanidade, porque encendendo um fogo, nos receberam a todos a causa da lluvia que caía e del frio. E o barco, a embarcação havia naufragado, se havia despedaçado toda. Pero os que estavam aí dentro, os tripulantes, os soldados e os prisioneiros, incluso Paulo, todos se salvaram. Alguns saíram nadando, outros se foram nadando em tablas, pero de alguma maneira chegaram à praia, verdade, e à isla. E os naturales, as pessoas que viviam aí, receberam os náufragos com muito prazer, verdade? Lhe aportaram para as necessidades deles, enfim, uma pessoa naufragando no mar, imagina quanta situação, frio, hambruna, susto, medo, enfim, todo sucedeu nesse momento, pero a gente de la isla los abraçou, digamos assim, verdade? Receberam eles com agrado, porque estenderam a mão em esse momento de necessidade. E versículo 3 diz, então, havendo recorrido Paulo algumas ramas secas, las echou ao fogo, e uma víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Quando os naturales vieram a víbora, colgando de sua mano, se diziam uns a outros, ciertamente este homem é homicida, a quem, escapado del mar, la justiça no deja vivir. Que tremendo. Apóstolo Paulo aí tratando de ajudar, verdade, em fazer um fogo no suelo para calentar a gente, agarra aí um punho de ramas secas e por aí se viene uma víbora que se prende em sua mano. E isso, imagino que foi algo terrível, verdade? Diz a palavra aqui que os naturales, a gente de la isla, se miravam e se diziam, uau, isso aí já se vai morrer, porque não tem como escapar-se. Seguramente conheciam as víboras de la isla, sabiam que eram animais venenosos, sabiam que uma picada de um tipo de animal deste provocava a morte das pessoas, e por esta razão o assombro de eles, verdade? O assombro não era uma víbora qualquer, não era uma serpentecita qualquer que você agarra aí e juega com ela por não ter veneno, não. Esta seguramente tinha veneno, e veneno poderoso para matar. Por aí o assombro da gente, quando vê aquela víbora colgando na mão de Paulo, disse, esse homem deve ser um homicida, deve ser alguém que verdadeiramente está condenado à morte, verdade? Pero por alguma razão escapou do naufrágio do barco, não se hundiu, não se ahogou na mar, pero a justiça de alguma maneira lhe está alcançando. Amém? Isso muitas vezes passa, irmãos, com nós outros quando enfrentamos situações. As pessoas às vezes querem buscar culpável, verdade? Apontar o dedo e dizer, seguro que está passando isso, por isso e por aquilo, verdade? Seguro que sucede essas situações com sua vida porque não é fiel com Deus, ou porque anda descarriado, enfim. Os amigos de Job faziam isto com ele, verdade? Job está passando por uma grande provação de parte de Deus, e era de parte de Deus porque Deus lhe permitiu o diabo zarandeá-lo, verdade? Pero seus amigos diziam, não, seguramente que você tem pecado, verdade? Então, se a gente, irmãos, assim comigo. Quando você está enfrentando algum problema, alguns poucos, digamos assim, te estendem a mão para ajudar, verdade? Outros, muitos, lo que hacen es criticar, lo que hacen es buscar pecado donde não há, é buscar culpa donde não há, e por aí te señalam, e por aí te acusam, e por aí dizem que tu passas por tal coisa, porque por X razões, verdade? Lo mesmo com Paulo, verdade? Seguramente pensar, deve ser um homicida, né? Escapou da morte, pero aqui a serpente lo agarra e a justiça se hace sobre esse homem. Pero diz a palavra que Paulo, simplesmente sacudindo a víbora en el fuego, nenhum dano padeceu. Amém? Só isso assim, ó, com a mão e se foi a víbora ao fuego. Amém? Essa víbora, irmãos, pode simbolizar o mesmo diabo, né? É o mesmo diabo. Quando anda perseguindo os filhos de Deus, tratando de hacerle daño a los hijos de Deus, verdade?
Deus nos dá essa autoridade, irmãos, e é necessário que os filhos de Deus entendam que sobre nós outros repousa uma autoridade de parte de Deus. O Senhor disse em sua palavra, Jesus falando a seus discípulos, que se tomáramos alguma coisa mortífera, nada nos haria dano. Pisaríamos serpentes e escorpiões e nada nos haria dano. Ou seja, isso se cumpre na vida de Paulo. Amém? E no sentido espiritual, se cumpre em nossas vidas. Não importa o que te esteja sucedendo. Jesus falava que esses homens, porque esses homens tinham um propósito. Jesus tinha um propósito na vida desses homens. Então, ele trata de tranquilizá-los. Porque eles sabiam que cada vez que o Senhor os enviava, aunque eles regressavam contentos e alegres, eu ir em direção ao desconhecido, em direção a uma palavra sem ver nada de concreto, isso seguramente lhes causava algum temor, porque nesse então eles viviam bajo o governo de Roma, o Império Romano é o que dominava. E os judeus se levantavam contra Jesus e evidentemente contra seus discípulos. Então Jesus disse, se tomarem alguma coisa mortífera, tranquilo, não lhes vai fazer dano. Seja víbora, seja escorpião, o que seja, tranquilos, estão com o respaldo de Deus, vão com meu respaldo, nada lhes vai passar. Isto se cumpre em o apóstolo Paulo. Agora, uma coisa que eu quero deixar clara aos irmãos, evidentemente que o hecho que nós outros somos filhos de Deus, que adoramos a Deus, que lhe servimos ao Senhor, de alguma outra maneira que lo servimos a Ele, não é dizer que não vamos passar por situação, não é dizer que em determinado momento alguma víbora não vai querer apegar-se em nossa mão, verdade? Porque a mão é o lugar, é a área do nosso corpo das tarefas, é a área do corpo que bendecimos, que hacemos trabalho, verdade? Que estendemos a mão ao necessitado, que hacemos a obra do Senhor. Mano significa trabalho, significa função, significa fazer algo. E é nessa área onde o inimigo vai buscar hacer-te dano, porque fazendo dano em tu fortaleza, ele te debilita em tu fé, te debilita em todo o que tu haces. Por essa razão, muitas vezes, o inimigo ataca em áreas que ele sabe que são áreas produtivas em nossas vidas. Amém? Áreas produtivas. E uno se queda aí pensando, e a hora que vou fazer? Né? A área de minha fortaleza foi afetada, e a hora? Então, se Paulo enfrenta essa situação, a víbora não lhe agarrou ao pé de Paulo, não agarrou a orelha de Paulo, agarrou a mão de Paulo. Amém? Porque a mão simbolizava para Paulo o trabalho, a função, ele obedecer a palavra, é andar adelante na obra do Senhor, verdade? Mano é trabalho, trabalhos, amém? É frutos também, significa todo isto. E nessa área foi onde a víbora lhe atacou, pero Paulo simplesmente la sacudiu. O Senhor te disse nessa manhã, irmãos, sacúdete de tus problemas, sacúdete dessas víboras que estão tratando de causar-te dano. Há víboras, há enfermidades, há aflições, há depressões, há situações que tu estás permitindo que se te apegue a tu mano e que te impidas a avançar, que te impidas a fazer o que tens que fazer. O que estava sendo Paulo aqui? Paulo estava buscando ramas para avivar o fogo. Amém? Porque a gente tinha frio depois de um naufrágio. Para isso era que Paulo andava buscando ramitas secas aí, verdade? Para avivar o fogo. Quizá eu tenha tratado de fazer isso, verdade? De echar-lhe lenha ao fogo, como disse o Senhor em sua palavra, quando habla do tabernáculo, que deviam os sacerdotes echar lenha todas as manhãs, echar lenha no altar, porque o fogo não podia apagar, né? Não podia faltar o fogo no altar de Deus. Então, se a cada manhã o sacerdote tinha que retirar as cenizas de fogo da noite passada e renovar a lenha, renovar o fogo. Ou seja, isso significa renovar-te em oração, renovar-te em búsqueda de Deus. E no sentido espiritual estamos falando aqui. E Paulo está sendo o quê? Tratando de avivar o fogo, porque esse fogo ia calentar aquela gente, trazer calor, vigor, despertamento àquele povo, verdade? E era isso que Paulo estava tratando de fazer. Quizá você está nisso também. E você, pastor, que me está escutando, que te sentes às vezes debilitado, cansado, sente que te pesam as mãos e tu queres fazê-lo, pero
te sentes assim como que fatigado, e o Senhor te disse nessa manhã, sacúdete desta víbora e vuelve a levantarte, vuelve a encender esse fogo, amém? Glória a Deus. Diz que Paulo hizo assim e nenhum dano padeceu. Uau, que tremendo! O versículo 6 diz, e eles estavam esperando que ele se hinchasse ou cayese muerto de repente, mas, havendo esperado muito e vendo que nenhum mal lhe venia, cambiaram de parecer e disseram que era um Deus. O que a gente estava esperando? O que o diabo espera quando ele te ataca, quando ele te causa problema, quando ele põe preocupação em tua mente? Quando se desperta na madrugada assustado com pensamentos que nem sabe de onde han venido, está tratando de fazer com que tu mengue, com que tu pierdas a direção, com que tu te desmaies, com que tu te quedes prostrado no suelo, que tu passe por situações semelhantes a que esse povo esperava. Esse povo esperava que o Paulo se hinchasse, amém? Glória a Deus, por la picadura de la serpiente, verdade? Ou que caísse morto de repente. Ou seja, conheciam o veneno letal desta vez, conheciam, viviam aí, conheciam a víbora. Como nós outros conhecemos o poder letal de Satanás, nós outros conhecemos. Nós outros não hacemos vista grossa, verdade? E ouído sordo a lo que o inimigo pode fazer. Sabemos que ele anda maquinando, verdade? Não desconhecemos as maquinações do inimigo, verdade? Pero sabemos que sobre nós outros há um poder superior a qualquer serpente, a qualquer víbora que nos queira picar. Amém? E o Senhor não nos disse que não vamos enfrentar situações. Jesus mesmo disse, verdade? Em João 16:33, que no mundo vamos ter aflição, pero devemos confiar, porque Ele ha vencido o mundo. O apóstolo Paulo, quando recebeu o chamado, o Senhor claramente lhe disse, eu lhe mostrarei quanto necessário é que padeça por meu nome. Então, se Paulo sabia todas as situações que podiam vir sobre a vida dele, e realmente o ministério dele foi de dolor, foi de sofrimento, verdade? Foi de golpes, foi de ameaças de morte, foi de peligros, foi de azotes, de todo Paulo sofreu, todo que tu imaginas. Nós outros, hoje em dia, como líderes, pastores, enfim, e o título que tengamos aí na congregação, não hemos padecido nem 10% do que Paulo padeceu. Não, irmãos. Esse homem sofreu muito. Pero o Senhor deixou claro, eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário. Uau, que tremendo, irmãos. Padecer por meu nome. Se o Senhor te hubiera dito isso no princípio de tu ministério, que hubiera dito você? Que diria você? Senhor, tranquilo, eu vou seguir em meu trabalho, vou seguir no secular, ou vou seguir sentado em la banca e vou congregando até que Cristo venga e tranquilo. Essa coisa de padecer, de sofrer, de azotes, de ser apedreado, de ser escarnecido, perseguido por o mesmo povo, não. Temos que ser sinceros, verdade que sim? Eu he venido para Costa Rica em 2003. Hasta 2013 havia tenido grandes experiências com Deus em muitos lugares, em outras nações que havia ido, no mesmo Brasil e fora do Brasil. Pero em nenhum desses lugares he padecido e sofrido as coisas que he padecido nesse lugar onde estou. ¿Ves? Então, no processo de preparação, Deus me moldeou, trabalhou em muitas áreas de minha vida, verdade? Peru, Bolívia, Brasil, em outros lugares, interior de São Paulo, Itapetininga, está o pastor Walter, está conectado. Foi padecimento? Sim, pero nenhum dos padecimentos que sofri no passado se pode comparar com o que he vivido aqui em Costa Rica. São 17 para 18 anos. Se o Senhor me hubiera dito isto, Senhor, tranquilo, me quedo em Brasil, aí me quedo aí por aí, pero Costa Rica não quero ir não. Amém? E o Senhor não me disse nada, disse apenas que eu tinha que vir. E me vim em obediência, não querendo vir, pero vim para cá. E aqui, ao longo desses quase 18 anos, quantas vibras me han picado, irmãos? Amém? Pero o Senhor, com o passo do tempo, te vai fortalecendo, te vai permitindo as picaduras de serpentes e de víboras. Ele vai permitindo algumas aflições, ele vai permitindo alguns problemas,
Qual era o propósito de Deus na vida do apóstolo Paulo nesse momento? Era levá-lo a Roma. Não importava o náufrago do barco, não importava as víboras que lhe picaram. Podia haver sido 3, 4 víboras picando à mesma vez. Paulo chegaria a Roma. Está entendendo? Não importa o que te esteja sucedendo nesse momento. Se o Senhor tem um propósito com você, seja víbora, seja Covid, seja o que seja, problemas de enfermidade ou o que seja, o Senhor cumprirá seu propósito em ti. Porque o propósito está por em cima dos problemas que tu estás vivendo. É isso que eu quero que tu entendas nessa manhã. Vou repetir, irmãos. O propósito de Deus para a tua vida está por em cima, está antes, amém? Do grande problema que tu tienes. E crês aí que estás assustado, que ai, a hora que vai passar. Mira o propósito. O propósito está primeiro, amém? Os problemas são circunstâncias, amém? É aquela leve e momentânea tribulação, amém? Tribulação momentânea, como se diz em espanhol, se reverte a palavra, amém? Leve tribulação momentânea, vai passar. E podemos dizer até que é parte de um propósito, amém? Não importa se foi a víbora que te picou, não importa se enlouquecer, não importa. Importa que o propósito está primeiro. E o propósito de Deus na vida de Paulo era levá-lo a Roma, sano e salvo. Amém? Esse era o propósito. E os demais alcançaram liberação e salvação em meio do mar, porque Paulo estava na embarcação. Porque Deus tinha propósito com Paulo. Quero dizer para ti nessa manhã que Deus tem um propósito tão grande contigo que Ele vai salvar também os tuyos. Amém? Aunque tenha que tu ser picado por la víbora, pero os demás serão salvos. Né? Então, se há alguns que Deus prepara para serem picados. O apóstolo Paulo, Deus disse em seu coração, não conversou com Paulo, mas disse, Paulo, vá a tal lugar, as víboras te vão a picar, tu serás apedreado, te vão a perseguir, te vão a azotar muitas vezes, te vão a azotar com varas, com látigos, vão a mentir, vão a escarnecer de tu nome, vão a hacer de todo para destruir-te, pero tranquilo, a palavra será predicada, as cartas serão escritas, aún en la prisão, amém? Então, hermanos, o que significa dizer? Que alguém tem que ser picado por la víbora para que outros escutem a palavra. Que duro saber isso, verdade que sim? Alguém tem que ir à prisão, como foi o caso de Paulo, para que essas cartas sejam escritas. Então, se glorifica o Senhor em tua aflição, glorifica o Senhor em tu problema, na situação que estás vivendo. Esse problema é parte de um grande propósito, pero o propósito está primeiro e os problemas são secundários e são passageiros. Amém? Passam, se vão. Glória a Deus. Se te incomoda a picadura da serpiente, diga, Senhor, graça. Porque não importa quantas picaduras me leve da serpiente, tu tienes um grande propósito comigo e tu propósito se cumprirá. Amém? Glória a Deus. Pero evidentemente, ojalá que se tenha que haver alguma picadura, que seja por la obra e por o trabalho que haces en el Senhor, e não por pecado, aí não, verdade? Porque também se há pecado, o diabo te vai picar. Então se disse que depois que Paulo não se hincha, verdade? Não inflama seu corpo, não cai morto de repente, essa gente queda, pero que passa com esse homem? Verdade? Então se imediatamente cambiaram de parecer. Aquele pensamento que teriam de ele, imediatamente cambiou e agora estão pensando que ele é um Deus. Uau, que tremendo, verdade? Isso passa com nós outros, irmãos. É isso que passa com nós outros. A gente espera que tu caiga morto, a gente te critica e agora porque andas na igreja se te passa isso e aquilo, verdade? A lo mejor estão até alguns fazendo oração contrária para que algo nos haga dano, para que nos vá mal em alguma área, para que eles possam depois justificar-se. Veja, se lo dije que ia passar isso. Pero não, irmãos. Eu quero repetir. Se Deus tem propósito contigo, não importa o que te suceda, não importa que tu barco se hunda, se despedace em meio do mar, o Senhor te vai livrar e te vai levar a salvo hasta a outra margem. Amém? Glória a Deus. Diz então que
que em aqueles lugares havia propriedades del hombre principal de la isla, chamado Públio. E nesse lugar havia um homem que era o principal dela, praticamente o proprietário da isla, que dominava, que governava a isla, verdade? E esse homem tinha muitas propriedades e tudo mais, estendeu a mão para ajudar aquela gente que se havia naufragado. Pero veja as coincidências de Deus, veja as cristocidências do Senhor. Disse, e aconteceu que o padre de Públio estava em cama. Uau, que coincidência, verdade, irmãos? Entendem por que às vezes te picam as serpentes e as víboras do diabo? Entendem por que às vezes enfrenta você alguns problemas e situações? Mais adelante do problema está Deus esperando ser glorificado por algo que Ele te vai dar para ser em seu nome. Aqui disse, aconteceu que o padre desse homem está em cama, enfermo de febre e disenteria. E entrou Paulo a ver-lhe. E depois de haver orado, lhe impuso as mãos e lhe sanou. Oh, aleluia! Crê você, irmãos, que uma víbora pegada em tu mano vai impedir a obra do Senhor em tu vida? Só se você não crer, verdade? Porque se você crer, Deus te saca a bom puerto e glorifica seu mesmo nome através de situações como o que passou aqui. Coincidentemente, aqui está Paulo. Depois de haver passado por um náufrago, não consigo imaginar a condição física de Paulo nesse momento, porque passar vários dias navegando, né? E navegar deve ser cansado, verdade? E naquele entonces, os barcos de madeira, todos rústicos, verdade? E golpes de olas e tempestades, essa gente devia estar muito golpeada, deviam estar muito cansados, verdade? Que se não haviam tenido tempo para descansar, já Paulo está orando por um enfermo. Às vezes, nós estamos querendo que Deus nos dê descanso, verdade que sim? Estamos passando por situações e queremos que Deus nos dê descanso. Senhor, dá-me descanso, é muita tribulação, é muito problema. Esse homem passou vários dias navegando, peleando com as tempestades e com as olas do mar, em uma pressão psicológica tremenda, em uma pressão, em um embate espiritual tremendo, verdade que sim? E aí, sem ter sequer tempo de descansar, levam na picadura de uma serpente, sem tempo para descansar, já está orando por enfermos. E nós estamos aí todos melindrosos, verdade? Todos delicados, ai Senhor, é muito problema, é muita situação. E evidentemente que às vezes nos passa isso. Os problemas vêm e vêm assim, sabe? Vem um, você te livra de um e vem outro, aí vai. Pero acuérdese sempre, Deus tem propósito contigo. Amém? Lo que está por cima é o propósito. Amém? Então, aqui está Paulo orando por esse homem e esse homem é sanado. É o momento que esse homem é sanado, disse, hecho esto, também os outros que em la isla tinham enfermidades veniam e eram sanados. Sabe aquela gente que estava, você vai morrer, foi picado por la víbora, você vai morrer, você vai hinchar, agora vai cair duro e morto aí no suelo. Não, esse homem agora está orando. Esta mesma gente que esperava que Paulo caíra morto por essa víbora, agora está aí pedindo oração ao apóstolo Paulo. Que tremendo, verdade? Quer dizer, irmãos, que Deus, pode que em algum momento Deus não te vai livrar da picadura de uma serpente, pero te vai livrar do dano que essa picadura te pode fazer. Amém? Então, não ande por aí clamando a Deus, ai, porque o inimigo, ai, porque não sei o quê, ai, porque hablam mal de mim, ai, porque me perseguem, verdade? Deus não anda buscando ninhos, irmão. Deus anda buscando homens maduros em la fé. Homens maduros que han sido forjados, um caráter de Cristo forjados em suas vidas. E quando Deus forja um caráter de Cristo em nós outros devemos entender que Cristo tem a ver com cruz. Amém? É isso, irmãos. Nós não queremos enfrentar nada, não queremos passar nada. Queremos ser líderes, queremos ser pastores, queremos trabalhar na obra do Senhor, mas não queremos ter aflição. E por essa razão, muita gente deixa o ministério botado. Sim, conosco, é visto muitas vezes. Gente que por um mínimo de persecução e problema, já deixa todo. Deixa o ministério, deixa a igreja, deixa o que está fazendo. Por quê?
Porque falaram mal dele, porque lhe perseguiram, porque lhe trataram mal, ou porque não lhe saludaram quando chegou domingo na manhã na igreja. São pessoas melindrosas. Deus anda buscando homens e mulheres maduros, forjados em um caráter de Cristo. Não importa quantas serpentes te piquem na mão, não importa quantas vezes seas apedreado, açotado, não importa quantas vezes seas tu perseguido, Deus tem um propósito superior a todo o que tu estás vivendo. E é esta madurez que Deus espera de nós outros. Amém? Esse homem pudo haver dito, não, se estavam querendo que eu me morrera, agora vem me pedir oração, vai ao médico. Não, ele humildemente ora por essa gente. Amém? E no momento de orar, todos eram sanados, diz a palavra. Diz então, versículo 10, los quales também nos honraram com muitas atenções, e quando zarpamos, nos cargaram de las coisas necessárias. Aleluia, aleluia, irmãos. Há quienes Deus permite que sejam picados pelas víboras, amém? Mas depois da picadura, que evidentemente não lhe vai ser nenhum dano, pode causar alguma moléstia, né? Ser picado por la víbora causa moléstia, amém? Causa dolor a vezes, causa aflição a vezes, pero o dano maior nunca vai causar, amém? Ao final da história, Paulo está orando por os enfermos, sanou o padre do principal deste lugar, do governo desse lugar, digamos assim. Outras pessoas são sanadas e recebe provisões para seguir viagem. Uau! Tremendo, verdade que sim? Quem sabe nesse momento em que a víbora da escassez picou tu mano, picou tu casa, e tu estás preocupado como será o dia de amanhã, diz o Senhor para ti nessa manhã, depois dessa picadura, depois que tu aprendas a sacudir essa víbora ao fogo, vem provisão, vem salvação, vem sanidade, vem poder de cura em las vidas, amém? Essa mesma mano que foi picada, será a mesma mano que vai imponer sobre os enfermos, eles serão sanados. Está entendendo por que a picadura em la mano? Por que a picadura em la mano de Paulo? Porque essa mano impunha sobre os enfermos e os enfermos eram sanados, amém? Então se glorifica o Senhor em tua aflição, glorifica o Senhor em teu problema, não blasfeme, não murmure, não te ponga aí preocupado, estressado e a hora que vai passar. Não, sacude-te desta víbora e siga adelante, amém? Agarra essa palavra para ti nesta manhã. Eu sei que está aí conectado, eu quero orar por essas vidas. Tem muita gente aqui necessitada de oração, que por alguma razão foram picadas por alguma víbora de enfermidade, amém? De problemas, de situações. Pero o Senhor é bueno e o Senhor quer estender sua mão para trazer sanidade a estas vidas. Tenho aqui, irmãos, muitos irmãos. Há grupo de oração, na rede de oração em Bolívia. Pastor Reinaldo Gestenberger. Nos hicimos amigos através de lives e tudo mais. Todo isso vem propiciando essa situação da pandemia, irmãos. O evangelho se ha estendido mais allá de lo que nós podíamos hacerlo de domingo na manhã na igreja. Cada quem predicava seu grupito. Cada quem dentro de suas quatro paredes cantava sua alabança, cantava seus corinhos de fogo, aí predicava seu sermão, aí seguia sua liturgia, terminava o culto de domingo, cada um nas suas casas, cada um as suas vidas, e já terminou o domingo, verdade? A hora que estamos haciendo, está vendo? Para muitos foi uma víbora que se lhes picou na mão, pero Deus não deixa de ser glorificado. Quantas vidas han sido alcançadas através dessas lives? Quantas vidas se han convertido ao Senhor? Quantos han estado por tempos apartados, alejados do convívio do corpo de Cristo e se han vuelto outra vez aos pés do Senhor, porque entenderam os tempos de Deus? Amém? É isso, irmãos. Em outro momento eu não estaria aqui orando por pessoas de Bolívia, de Argentina, de Brasil, de vários lugares. Então, se é isso, irmão, é isso que Deus está fazendo. Eu quero orar aí nessa manhã. Há muitas pessoas enfermas, muitos pastores e líderes enfermos de Covid-19, irmão, muitos.
O pastor Reinaldo de Ristenberger, de Bolívia, me envia, lá de Santa Cruz de la Sierra, me envia uma lista de pessoas que estão padecendo enfermidades, amém? Distintas enfermidades. Eu quero pedir que tu nos ajude nesse momento de oração. Aqui ele pede oração por o pastor Lupo Giorgetti, amém? Que está muito mal de saúde com Covid-19, amém? Pastor Jiménez, do Ministério Fronteiriço, também em Bolívia, está também com Covid-19. Pastor Jesus Paz Pedraça, de Guaracate, entendo que também é Bolívia, por esse nome, também está mal de enfermidade. José Miguel Gamboa, Dinorá Manrique, são esposos, são marido e mulher. Dinorá e José Miguel Gamboa estão também com Covid-19. Por isso eu digo, irmãos, talvez em tua casa essa enfermidade não chegou. Em minha casa, o conhecimento que eu tenho dessa enfermidade é o que leio nas redes sociais, verdade? É toda a propaganda aí que hacen por aí, as notícias que chegam a nós outros. Pero muita gente não está tendo esse conhecimento apenas teórico, estão recebendo na prática, estão vendo seus familiares, alguns estão nos hospitais, outros estão já han partido com o Senhor, inclusive. Ele me manda uma lista grande aqui. Kelly e Renan Gestenberger, a família do pastor, né? Ele pede fortaleza espiritual. Pastor Reinaldo, esposa, irmã Glória, verdade? Que o Senhor les proteja desse vírus. Pastor Ángel Pictare, Covid-19, está em terapia intensiva em Santa Cruz de la Sierra. Pastor Ángel, oramos por ele. Pastor Jesus Paz Pedraça, com Covid-19, também em Bolívia. Irmã Lucy Cuellar, é viúva, está enferma também. Irmã Ingrid e Fanny Cardoso com Covid-19, esses são de Bolívia, gente de Bolívia, muita gente enferma, pastores, irmãos, em Bolívia, aí, enfermos de Covid-19. Irmã Sara Sardina de Souza, em Brasil, também está enferma, não sei se é Covid, mas está enferma. Irmão Francisco, em Brasil, também está com Covid-19. Irmão Raul Benítez, também enfermo. Irmão Francisco em Brasil. Irmão Raul Benítez, este é em Argentina. Irmão Benítez em Argentina também com enfermidade. Irmão Rigoberto, eu creio, Alberto Roca, enfermidade nos pulmões. Oramos por esse varão. Que mais aqui? Irmã Sidney, né? E família, né? Papá de Meire Roque, exatamente. Oração também por Marta, por salvação. Marta Culat, por salvação. Oração por todos os membros do grupo. É um grupo bastante grande de oração, verdade? Que reúne várias nações. Muita gente orando nesse momento, irmão. Muita gente clamando ao Senhor. Muita gente entendendo que é tempo de orar. Amém? Tempo de orar. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Esse é o tempo, irmãos. Aqui, pedido de oração. Esse grupo que vamos orar aqui. Estou apenas dizendo seus nomes para depois orar por eles. Aqui vamos orar por irmãos. São missioneiros. É gente de Brasil, de Paraguai e Bolívia. São missioneiros que estão em Bolívia, num lugar chamado Gran Chiquitania. Gran Chiquitania ou Gran Chiquitania, deve ser Chiquitania. Em Bolívia, são missioneiros. Disse oração por o Ministério Fronteiriço. Amém? Las famílias de los misioneros e obreiros do Ministério Fronteiriço da Assembleia de Deus Belém, em Bolívia. Aí há brasileiros, aí há paraguaios, missioneiros, e aí há bolivianos nessa mesma missão. Oração por la obra missioneira em Bolívia. Oração por pastor Miguel Ángel, que está entubado com Covid-19, está entubado. É um caso crítico. Quando chega a estar entubado, é crítico, irmãos. Oração por pastor
Nicolas Conduri, também com Covid-19. Oração por Gaspar e família, sospecha de Covid-19. Oração por pastor Felipe Saravia, em São José, em Bolívia também, tem diabetes. E oração por los obreiros de alto risco, deve ser pessoas maiores, penso eu, Betty Virbes e pastor Luiz Beltrán. E oração por o secretário de missões do Ministério Fronteiriço, Assembleia de Deus de Belém, em Bolívia. Essas vidas, hermanos, são missioneiros que estão em Bolívia, gente de Paraguai, de Brasil, de Bolívia, estão aí clamando ao Senhor por sanidade. Senhor, oh Deus, queremos orar por essas vidas. Muitos deles, Senhor, com problemas de Covid-19. Amado Deus, te pedimos que tu estenda tu mano. Senhor, oh Deus, tu nos has falado em tu palavra que aunque seamos picados por uma víbora, aunque seamos picados por alguma serpente de enfermidade, que seamos assolados por alguma situação de enfermidade, aún assim, Senhor, tu propósito permanece, tu propósito sigue adelante. Eu oro por todas essas vidas que acabamos de dizer seus nomes, tu los conoces, tienes seus nomes escritos em tu livro, tu sabes a real condição de eles. Queremos pedir em nome poderoso do Senhor Jesucristo, por a autoridade, por o poder que tu nos dá através de tu nome, através de su sangue derramada em la cruz do Calvário, através da palavra de Isaías 53. Queremos repreender toda a enfermidade, queremos repreender todo o vírus. Declaramos, decretamos nesse momento por o poder, por tu autoridade, não por la nossa, não por nosso palavrerio, sino por a autoridade que tu nos dá como servo tuyo, repreender e fazer que retroceda essa enfermidade. Esse irmão que está entubado, Senhor, estenda tu mano, que os médicos tenham sabedoria, ministrar a melhor medicina, já seja um milagre que venha de parte de ti, já seja um milagre alcançado por la mesma ciência, és milagre igual, és tu que haces, és tu que dá sabedoria ao homem, Senhor, para ministrar medicamentos aos enfermos. Te pedimos em nome de Jesus, todos esses missioneiros que estão sendo assolados por essa enfermidade, allá em Bolívia, gente de Paraguai, gente de Brasil, gente de Bolívia, esses pastores, Senhor, ó Deus, que têm enfermidade, alguns com diabetes, outros com problemas de câncer. Senhor, ó Deus, estenda tu mano sobre essas vidas. Queremos pedir-te, Senhor, clamar, Senhor, delante de ti nesta manhã, estenda tu mano de poder, tu mano de graça, como lo hiciste através das manos do apóstolo Paulo. Senhor, que tu mano se estenda sobre essas vidas, aí onde nossa mano não pode alcançar, a oração pode chegar, e a oração pode revertir essa situação, esse problema de enfermidade. Eu bendigo essas vidas, bendigo esses irmãos de Bolívia, bendigo esses irmãos de Brasil, pastores, famílias pastorais, vidas que estão aí sendo assoladas por essa enfermidade. Em nome de Jesus, te pedimos, amado Deus, estenda tu mano sobre eles, em nome de Jesus, que pronto, Senhor, podamos receber em um mesmo grupo de oração testemunho de que tu já has hecho o milagre, já has estendido tu mano sobre essas vidas. Eu viro a retrocedido, a enfermidade se ha ido e a glória ha sido, Senhor, dada a ti, porque só tu la mereces, em nome de Jesus. Oro por Maria, Senhor, Moura, que está sempre conectada com nós outros. Te pido, amado Deus, que tu lhe dê paz ao seu coração, que te lhe quites toda a ansiedade. Amado Deus, que tu Espírito Santo la llene, la envolva por completo sua vida, sua mente, quitando todo o pensamento, Senhor, que lhe traia preocupação, que lhe traia angústia e dolor. Amado Deus, estenda tu mano sobre ela e quita toda a enfermidade, toda a ansiedade, em nome de Jesus. Olha por aquela madre que pede permanecer anônima, está lá no nordeste de Brasil, tem seu filho, Senhor, ó Deus, atrapado em uma situação de las drogas, lhe pede liberação de drogas a esse filho que aí está causando dolor e sofrimento a sua mamã. Todas as mamãs que nos escutam nesta manhã, que têm filhos atrapados, encadenados nessa enfermidade de drogas, nessa dependência química, queremos pedir em nome de Jesus, estenda tu mano, nos unimos às orações dessas madres, Senhor, ó Deus, que dia e noite clamam delante de ti por salvação a seus filhos, por liberação a seus filhos. Oro por essa madre, Senhor, que chora, eu la conosco, eu sei o que sofre, é o problema que enfrenta com seu filho, e quantas madres, Senhor, em toda parte escutamos
gente, Senhor, que clama, que chora delante de Ti por liberação de seus filhos metidos em drogas, em nome de Jesus. Oro por Susana Cruz, adolescente, Senhor, embaraçada. Te pido, amado Deus, que Tu estendas Tu mano, que todo lhe vaya bem nesse tempo, que seja, Senhor, ó Deus, um tempo de madurez, de aprender, de obedecer, de madurez, pero cuida, Senhor, esse bebê que está nascendo, crescendo nesse ventre. Oro por Silmara, Senhor, ó Deus, que Tu estenda Tu mano na área financeira de Tu hija, em nome de Jesus. Espero na resposta, espero na bendição financeira. Senhor, estenda Tu mano nesta manhã e que esse dinheiro chegue a sua casa, que esse dinheiro toque a sua porta, em nome de Jesus. Oro por Evelyn, Senhor, ó Deus. Disse que ayer iba a hacer um exame para fazer uma biópsia. Não sei o que passou, não tenho notícia de resultado, como foi o exame, pero quizá nos vá dizer o que passou. De igual maneira, oramos por ela. Senhor Deus, oro por Tu servo Pedro, pastor Pedro Alves, aí de Honduras, grande servo, grande amigo conosco. Le pide oração por sua família, amém, e por sua vida, por seu ministério. Alan Ugalde pide oração por Rosemary, sua família, seu filho, por proteção, por portas abertas. Família de Alan aí em Nicoya, sua esposa, seus filhos. Eu mesmo, Alan, bendigo sua vida em nome de Jesus. E Dália Gaetan por problemas nos riñones. Senhor, eu creio que Tu vas fazer um milagre na vida de Dália. Eu creio que Tu vas restaurar esse riñón. Eu lo creio, Senhor. Eu lo creio. Eu oro com convicção. Oro com certeza, Senhor. Com convicção plena e clara que esse milagre se vai dar na vida de Dália. E vamos escutar o testemunho de ela. Oro por irmã Gladys, por Fabiano em Brasil. Oro por pastor Márcio, allá em Mococa. Esse homem de Deus que tem um cadernito de oração e está sempre conectado, buscando o rosto do Senhor, orando por esse caderno em que a congregação se une a orar com ele. Oro, Senhor, por Luiz e cunhado de Hilda, que tem também problema de coronavírus, está grave a situação. Queremos pedir que Tu hagas revertir essa situação, que venha a sanidade. Oro por Jusileia, allá em Avelino Lopes, por toda a sua família, por liberação de drogas também. Por Barbosinhas em Avelino Lopes, por liberação, por sanidade, sua família. Oro por Raquel, Júnior e Isabela. Enfim, ó Deus, por todas essas vidas, por Lalo, Maria Esther, seus filhos, Ariana, Mariana e San Calef, Senhor, estenda Tu mano, que o ángel do Senhor toque sua porta, traindo solução a todos os problemas, que nunca lhe falte alimento à mesa e a provisão que vem de parte de Deus. Em nome de Jesus. Oro por minha irmã Maria Ibrahim em Rio de Janeiro, Brasil, por minha tia em Porto Alegre, por minha família em Porto Alegre, Brasil. Enfim, ó Deus, oro por essas vidas, por Tu servo Ananiel, pastor Ananiel aí em São Paulo, Brasil, necessita vender sua casa, está necessitado de vender sua casa. Senhor, ó Deus, te pido que Tu envies um comprador a Tu servo e que Tu mano se estenda, que ele pueda muito pronto contar a bendição que o Senhor ha hecho em sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amado Deus, oro por todos esses pastores que hemos estado orando todas as manhãs que nos reunimos nesse lugar. Senhor, oh Deus, quero orar por esses irmãos que eu sei que estão conectados nessa manhã, pastores que estão conectados. Pastor Josué Silva, allá de Curitiba, eu te bendigo, varão de Deus, que a bendição de Deus se estenda sobre tu casa, se estenda sobre tu vida, que haja a provisão multiplicada de Deus em todo o que tu hagas, que tu mano imponga e haja multiplicação, haja sanidade, haja sabedoria aún mais de parte de Deus em todo o que tu hablas e predicas ao povo de Deus. Oro por meu amigo pastor Walter Graciano aí, Tapetininga, amém? Varão de Deus, Deus te bendiga, a ti, a tua família, a tus filhos, tu casa e o ministério que Deus te ha dado nesse lugar. Oro, Senhor, por Reini Moraes, aí também de Itapetininga. Deus te bendiga, Reini. Oro por todas essas vidas, amado Deus, que estão conectados, que estão buscando tu rosto nesta manhã. Pastores, amado Deus, de Bolívia, pastor Filadélfia, aí deve estar em São Paulo, não sei, pero um servo de Deus brasileiro. Pastor Fred Roberto Rivas, de Manágua, Nicarágua, bendice esse povo, esta nação. Pastor Getro Correia, aí em Manaus, Deus bendiga tu vida, varão, aí onde estás. Pastor Alberto Almeida, à noite hemos hecho uma live, não foi bem uma live, uma sala de conversas,
uma reunião tremenda onde pudimos falar com alguns varones sobre missões. Vamos fazer trabalhos tremendos na área de missões e evangelismo internacional, amém? Passada essa situação de Covid, vamos entrar com poder e glória, amém? Nessa área. Pastor Paulo Souza de São Paulo, Pastor Adi, Pastor Sérgio Batista, Pastor Marcos Martins, Pastor Renan, amém? De la Igreja Carvalho de Justiça, aí em São Paulo, Pastor Manuel de Porto São Paulo, Fraternidade de Pastores aqui da zona onde estamos, Pastor Ramon Salas e sua esposa e todos os demais pastores, Pastor Arthur Alvarados de Nandayuri, Pastor Staulen, Pastor Nelson de Juan Pessoa, Deus bendiga em Paraíba, esse varão de Deus, Pastor Miguel Nancy aí de Alphaville, Brasil, Pastor Javier Espinosa de Huancayo, Peru. Deus bendiga tu vida, hermano Javier. Glória a Deus por tu vida. Siga com esse trabalho firme que estás. Pastora hermana Flora e hermana Malha, as ancianas da igreja Oásis de Fé. Sempre oro por elas e pido que Deus les bendiga suas vidas, em nome de Jesus. Hermanos, ha sido um tempo precioso. Há alguém mais aqui conectado que até me perdi aqui, mas vamos encontrá-los. Amém, pastor Josué, Deus bendiga a sua vida, amém? Que Deus seja sempre glorificado através de sua vida, por essa labor que ha hecho por tantos anos na obra do Senhor, amém? Glória a Deus, amém, hermanos? E nessa manhã aguarde essa palavra, amém? O inimigo às vezes nos vai picar na área mais produtiva de nossas vidas, mas não é dizer que vai hacer-nos dano. Pode picar, mas dano não vai ser, amém? E esta área seguirá produzindo, seguirá dando frutos para o Senhor. Amém? Levanta tua cabeça, sacude a víbora de tu mano e siga adelante, porque nesta manhã o Senhor ha hecho grandes coisas em tu vida. Uma vez mais estão depositados em las manos do Senhor todos esses pastores e famílias pastorais que estão atravessando a situação do Covid-19 em muitos lugares, em Bolívia, muitos pastores estão vendo aqui. É algo tremendo, algo triste. Amém? Solamente quem está passando por uma situação semelhante é que tem a real dimensão do problema. Amém? Nós outros oramos, pero às vezes não temos a real dimensão do que está passando. Pero clamamos ao Senhor por misericórdia. Amém? Clamamos ao Senhor, nos unimos ao dolor dessas famílias e pedimos que o Senhor haga a obra e o milagre que essas vidas estão necessitadas dele. Amém? Que o Senhor te bendiga. Vamos seguir trabalhando nessa área todos os martes e jueves, se Deus nos permite. Vamos estar conectados em rede de oração online. Você pode mandar seus pedidos. Quero apenas recordar algo para os amados. Muitos têm meu número privado particular, porque aí em Facebook está meu número. Às vezes lanço o número aí. Em YouTube também aí tem. Então, irmãos, para não confundir-se, os pedidos de oração é nesse número que está aí. 72009109, amém? Esse é o número que foi destinado para esses pedidos de oração. O meu número privado é outra coisa, amém? Podemos conversar, interactuar, enfim, tá bem? Pero para pedidos de oração é especificamente para esse número, amém? Eu sempre pongo o anúncio aí para que os irmãos vejam. 506 é o código de Costa Rica, 72009109. Sobre esse número você vai poner tus pedidos e o Senhor vai abendecer tu vida. Amém? Que o Senhor te bendiga. Vamos poner aqui uma canção para que tu sigas aí conectado. Se queres seguir orando com Deus aí, eu sei que Deus vai fazer grandes coisas em tu vida. Amém? Sacúdete nesta manhã e levanta-te. que ora constante